Olá, bom dia a todos, eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos gravando um vídeo aqui para ser postado na sexta-feira, agora dia 20 de março de 2026, o que a gente chamou de Sextou com Livros aqui no canal. O livro de hoje é muito bacana, chama-se A Caverna, e o autor é José Saramago, né? Eu já publiquei aqui outros vídeos sobre obras de José Saramago, que eu sou um grande fã dele, e quem não é, né? Quem gosta de livro não é fã de José Saramago, né? O Saramago, ele nasceu, eu vou falar uma breve biografia dele aqui, apesar de eu ter colocado nos outros vídeos, e apesar de muita gente já conhecer, mas tem algumas nuances da vida dele, e achei interessante essa pesquisa bem rápida que eu fiz, que talvez muitos de vocês não saibam, né? Mas José Saramago, ele nasceu em 1922 e faleceu em 2010. Ele foi escritor, romancista, poeta e jornalista, né, português. Ele foi vencedor, né, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Ele é o único escritor da língua portuguesa, né, a receber essa honraria até hoje, né. Outros tentaram, inclusive Jorge Amado aqui da Bahia, e não conseguiram, né. Mas José Saramago, então, é o único escritor da língua portuguesa que tem um Nobel de Literatura. Aí não é brincadeira não, né. Ele sempre foi ateu e também comunista. Ele foi membro do Partido Comunista Português. E o estilo de literatura dele é único, né, gente? Eu comentei isso aqui já em outros vídeos. O José Saramago usa pouco, não usa ponto e vírgula, não usa travessão. O discurso direto é como se fosse o mesmo discurso indireto, entendeu? Eu não gosto de letra maiúscula, a não ser para nomes próprios. Então é um negócio assim, bem diferente para quem não é acostumado, né, a esse tipo de escrita. Mas você se acostuma. Lê um livro dele, você toma um susto, mas logo depois você quer ler outro. E aí você rapidamente acostuma com o estilo de escrita dele, né, que é muito interessante. Entre as obras de Saramago, ele escreveu, sei lá, quantas dezenas de livros, né? Eu vou citar aqui aqueles que eu li, né, e alguns que eu comentei aqui. Então, entre os livros dele que eu li, tem Ensaio sobre a Cegueira, Memorial do Convento, O Evangelho segundo Jesus Cristo, é um livro para mim que ia ser obrigatório para todo mundo, né? Não só da língua portuguesa. A Jangada de Pedra foi o primeiro livro que eu li dele, uma coisa assim linda, a criatividade, uma coisa marcante em Saramago, justamente a criatividade, né? A Viagem do Elefante, O Homem Duplicado, um livro muito bacana, O Homem Duplicado, A História do Cerco de Lisboa, As Intermitências da Morte. Esse livro é hilário, gente, é muito interessante, outra vez a criatividade dele muito forte. O último dele, que eu li, né, foi inclusive um livro póstumo, porque ele não concluiu o livro, né, depois a Pilar del Rio, que é a esposa dele, ele casou em 1988 com ela, publicou esse livro, né, mas ele não é um livro inacabado, chama-se Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas. Esse eu tenho certeza que eu comentei aqui já neste canal YouTube. Muito bem, em 2007 ele instituiu a Fundação José Saramago, sediada na Casa de Bicos, em Lisboa, e para a defesa da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem for a Lisboa, gente, não deixe de ir. É na beira do Rio Tejo, sabe? Muito bacana, chama Casa de Bicos, né? Eu tive a oportunidade de ir, eu só fui uma vez a Lisboa, esse ano eu vou novamente, mas com certeza eu vou lá de novo. É um prédio assim de uns 5, 6 andares, né? Que na verdade é um museu José Saramago, chama Fundação José Saramago Casa de Bicos, mas é um museu dedicado às obras, né, de José Saramago. Tem inclusive um andar lá, uma sala que eu vi, que tem dedicada à amizade que ele tinha muito forte com Jorge Amado, né? Tem inclusive um livro, um livro de cartas entre amigos, né, no oceano, que é lindíssimo. Eu também comentei aqui nesse canal, muito bacana, um livro de cartas de Jorge Amado para José Saramago e de Saramago para Jorge Amado. Aqui no Rio Vermelho, na casa de Jorge Amado, quem vier a Salvador também não pode deixar de ir, tem também uma sala especial dedicada à amizade dos dois, de Jorge Amado e de José Saramago. Veja que coisa interessante, né? Muitas vezes as pessoas não conhecem, vem aqui só para farra. Eu acho que vale a pena também, não só a farra, e a parte cultural também aqui em Salvador, que é muito forte, né? Então ele faleceu em 18 de junho de 2010 em Tias, né, nas ilhas de Lanzarote, onde ele passou a viver depois de um bom tempo, né? A sua obra continua a influenciar a literatura mundial, sendo traduzida para dezenas de idiomas, como eu disse, né? E adaptada inclusive para o cinema e televisão, alguns desses livros aí.
Então, entrando agora no livro propriamente dito, para dar uma pincelada, o livro A Caverna, a gente tem logo a alusão a Platão, né, gente? E a última frase do livro, que eu não vou dizer aqui, é justamente a alusão forte à Caverna de Platão. Então, o livro é escrito na linguagem saramaguense, né? Eu inventei esse neologismo agora. Ou seja, eu até estava com medo, porque fazia tempo que eu não lia o Saramago, fazia mais de ano que eu não lia o livro dele. Eu digo, pai, será que eu vou me acostumar de novo? Eu tomei um susto no começo, né? Mas só como foi, esse livro foi produzido em 2000, desculpa. Então já foi um dos últimos livros dele, vamos dizer assim, na última fase da vida dele de escritor. Então, a linguagem, assim, acho que se tornou um pouco mais fácil, não sei se também eu me acostumei, né? Já li muito Saramago, mas é tranquilo para se ler, sabe? Recomendo fortemente esse livro. É uma história belíssima, belíssima. Eu não vou contar aqui para não perder a graça, né? Mas é uma história do Cipriano Algor, que é um oleiro, né, de Portugal, né? A sua filha Marta, né? O seu genro, que é o Marçal Gacho, né? E a sua namorada, vamos dizer assim, que era uma viúva chamada Isabel Estudiosa. E depois teve outro nome dela, que era do primeiro marido dela, né? Então esses são os personagens principais, assim, do livro, de Saramago, o livro A Caverna. E para vocês verem como realmente, nessa época já estava mais na última parte da vida dele, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos de vida, né? Ele morreu em 2010. Ele envereda por um lado, assim, não só poético, a escrita dele toda é prosa poética, né? Mas também filosófica. Então, eu reservei 3 pedacinhos aqui, bem pequenos mesmo, para o vídeo não ficar muito longo, que essa que é a ideia, né, no canal, para que vocês tenham uma noção de como é que é este livro, sabe? Permeado de questões filosóficas, né? Muito bacana para a gente refletir. Então, nessa parte que eu separei para vocês, logo na primeira parte, o livro dele tem capítulo não, viu? Capítulo 1, capítulo 2, não existe isso não. Tem parágrafo dele que vai 2, 3 páginas, né? E você só passa de um capítulo para outro sem dizer o nome do capítulo, nem nome, nem nada, só porque ele interrompe, né, numa página aqui e depois começa a escrita na outra página aqui, mas é só essa a diferença que tem, vamos dizer, do capítulo para o outro. Claro que não, né? Claro que tem o contexto da história, obviamente, né? Mas assim, não tem essa separação tradicional de vários livros, inclusive romance, né? E isso aqui se trata de romance, obviamente, vocês já perceberam. Então, tem uma parte aqui que ele coloca, que é um diálogo entre o Cipriano Algor, que é o personagem principal, vamos dizer assim, desse livro, com o Marcel Gacho, que é o genro dele, né? Aí ele diz assim, ó, é bem verdade que nem a juventude, ele bem jovem, né, o Marcel Gacho, e ele já é idoso, que ele tem 60 e tantos anos, o Cipriano Algor, então ele diz assim para o Marçal, né? É bem verdade que nem a juventude sabe o que pode, nem a velhice pode o que sabe. Veja que palavras sabe, né? Essa questão da juventude e da velhice, né? Mais na frente, aí já para o meio do livro, tem uma parte também que eu achei assim, muito bacana, onde ele narra a questão do amor entre o homem e a mulher. Gente, há 500 mil formas, né, de se falar do amor, inclusive o amor físico, entre um homem e uma mulher. Mas a forma que esses grandes escritores escrevem, é por isso que eles são geniais. Eu vou ler esse pedacinho para vocês, é só um parágrafo aqui de meia página, para vocês entenderem. Veja que coisa interessante. Aqui no caso é o amor da filha dele, da Marta, né, Algor, pelo Marçal. E aí ele diz assim, ó, cuidados mais sérios e não menos urgentes, falando da questão do amor entre os dois. Quando um homem regressa à casa e a mulher, depois de uma privação de 10 dias, porque o Marçal trabalhava 10 dias, só ia para casa depois de 10 dias, ele era guarda, né? No centro aqui que ele fala, sendo jovem como é este Marçal, ou no caso de velho ser, se ainda não pôde a idade abater-lhe o ânimo amatório, o natural é querer dar satisfação imediata à ternura dos sentidos, ficando a conversa para depois. Em geral, as mulheres não estão de acordo. Se o tempo não urge especificamente, se ao contrário, a noite é nossa, e quem diz a noite, diz a tarde ou amanhã, o mais certo é a mulher preferir que o ato amoroso se inicie por uma conversinha pausada, sem pressas, e tanto quanto possível alheia àquela ideia fixa que, semelhante a um peão zumbidor, gira na cabeça do homem, como um cântaro profundo
que lentamente se enche, a mulher vai se aproximando do homem aos poucos e poucos, ou talvez com mais rigorosa conformidade, fazendo aproximar-se dela, até que a urgência de um e a ansiedade do outro, já declaradas, já coincidentes, já inadeáveis, fazem subir, cantando a água unânime. Gente, vocês viram que coisa interessante? Como é que o cara consegue descrever um ato de amor dessa forma? Gente? É uma coisa assim, sei lá, é inimaginável, né? Pra gente normal, para os seres humanos normais, pelo menos como eu, sabe? É de uma poesia, de uma coisa assim, tão inusitada a forma que ele coloca as coisas, que eu fico assim de boca aberta quando eu leio Saramago. E para finalizar esse vídeo, não ficar muito longo, falar sobre o sentimento, né? A expressão do sentimento. E olha que coisa interessante que ele diz assim, né? Aí é um diálogo dele e dele com Marta, né? Com a filha Marta. Ele diz assim, ó, convém dizer, e ela também dava uma de filósofo no meio do caminho aqui, né? Na voz dela, mas é Saramago, né? Então ele diz assim, né? Convém dizer, para a ilustração dos ingênuos, que em assuntos de sentimento, quanto maior for a parte da grandiloquência, menor será a parte da verdade. E é verdade isso, né, gente? Que frase, né, pra gente refletir. Muito bem, fique em paz, eu não vou contar a história do livro, porque não faz sentido, né? É só para dar esses sprints aqui para vocês, essas dicas bem rápidas, e motivá-los a ler, que esse livro realmente vale a pena. É muito bacana, muito bom mesmo. Fiquem em paz, por favor, comentem o que desejarem, né? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal se não tiver inscrito ainda e coloquem o sininho para receber as notificações. Mais uma vez, um forte abraço àqueles que vieram até aqui.